O assunto hoje é Copa Libertadores e tem estreia do Botafogo, quarta-feira contra o Aurora em Cochabamba. Mas é a semana de estreia dos brasileiros e os brasileiros no Paramount Plus. Na terça-feira eu faço Águilas da Colômbia contra Red Bull Bragantino. Paramount Plus transmite. E tem mais transmissão exclusiva Paramount Plus nessa semana. O Bragantino é exclusivo, só você vai ver no Paramount Plus. Na quarta-feira tem Nacional do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. E na quinta-feira tem Godoy Cruz da Argentina e Colo-Colo do Chile. Tudo isso marca o início dos brasileiros na segunda fase da Libertadores. A gente tem a mania de falar pré-Libertadores, né? Mas na verdade é a segunda fase da Libertadores. O Botafogo, esse caso sem Paramount Plus, na quarta-feira joga em Cochabamba e leva sua crise até a Bolívia. No domingo, depois da derrota do Botafogo para o Vasco dentro do estádio Newton Santos por 4-2, o técnico Thiago Nunes chegou a dizer que alguns jogadores estavam pedindo para não jogar. Depois ele corrigiu a frase, ou esclareceu melhor numa pergunta do repórter Igor Siqueira. Ele disse que o futebol tem códigos e que ele percebe quando os jogadores estão se sentindo pressionados. Na manhã dessa segunda-feira ele gravou um vídeo deixando claro que quem manda no time e a responsabilidade toda pelo clube é dele e que nenhum jogador pediu porque todos têm coragem. Mas tem uma situação de pressão para alguns jogadores, sim, isso tem sido claro. Marlon Freitas, por exemplo, que não pediu para ficar fora, mas é o jogador mais criticado, perseguido quase pela torcida do Botafogo quando entra em campo. Também por isso, ou na minha leitura, possivelmente por isso também, o Marlon Freitas está ficando de fora, embora tenha tido um primeiro turno de Campeonato Brasileiro no ano passado esplendoroso. Depois ele caiu de produção no final e a torcida não perdoou. O Botafogo tem um adversário difícil. Você vai dizer, mas o Aurora da Bolívia é difícil? Primeiro, porque jogar em Cochabamba a 2.500 metros de altitude não é muito confortável. Segundo, porque o Aurora contra o Melgar do Peru mostrou uma equipe organizada. Joga num 4-4-2, duas linhas de quarto muito bem desenhadas. Tem muitos jogadores experientes, muitos acima de 35 anos. O Jair Reynoso, na frente também o Jairzinho, que é filho de um ex-jogador que homenageava jogadores bolivianos com nome de brasileiros. Então o filho dele é chamado Jairzinho. E o time mostrou solidez na vitória sobre o Melgar por 1-0 na Bolívia e no jogo de volta empatando no Peru por 1-1. O Melgar tem participações recentes na Libertadores e mesmo assim o Aurora conseguiu um resultado muito expressivo, passa para a segunda fase. O Botafogo tenta repetir o que fez na última edição de Libertadores da qual participou. Em 2017 também precisou passar por duas fases eliminatórias muito difíceis, talvez até mais do que desta vez, enfrentando Colo-Colo e Olímpia, e conseguiu avançar. Depois chegou num grupo que só tinha times finalistas da Libertadores, Barcelona de Guayaquil, Atlético Nacional e Estudiantes. Conseguiu avançar, chegou até as quartas de final e foi eliminado num jogo duríssimo contra o Grêmio em Porto Alegre, 1-0 gol do Barros aos 30 do segundo tempo, do segundo jogo. E o Grêmio acabou campeão. Então o Botafogo daquela vez chegou até as quartas de final e só foi eliminado pelo campeão daquela mesma edição. O problema é que hoje, nessa edição que começa para os brasileiros nesta semana com o Paramount Plus, você sabe já que se o Botafogo passar pelo Aurora e o Bragantino passar pelo Águilas, os dois se enfrentam na terceira fase da Libertadores. Pelo sorteio, o Brasil não vai conseguir ter os dois representantes da segunda e terceira fases na fase de grupos. Ou vai o Botafogo ou vai o Red Bull Bragantino. Um dos dois vai ficar pelo caminho. Então o caminho do Botafogo também é muito difícil, assim como o caminho do Red Bull Bragantino também é muito difícil. Nessa terça-feira, o Bragantino joga contra o Águilas da Colômbia, um time da região de Pereira, Manizales, na Colômbia, na Antioquia, o nome do estado. E ali em Rio Negro, o Águilas é um time forte. Começou o campeonato colombiano de maneira irregular, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Mas é um time difícil de ser batido. Vai ser uma missão complicada para o Red Bull Bragantino. Mais complicada até do que para o Botafogo contra o Aurora, apesar de em Cochabamba ter altitude de 2.500 metros, que também atrapalha muito. O Bragantino, dirigido pelo Pedro Caixinha, faz um início de temporada muito irregular,
perde em casa como perdeu para o Palmeiras, ganha fora de casa todos os jogos, menos contra o São Paulo, que teve próximos de vencer até os 41 do segundo tempo, mas empatou por 2-2. Fora de casa, o Red Bull Bragantino está invicto. E essa aqui é uma edição que pode ampliar um recorde do Brasil. Até 2023, o máximo de títulos consecutivos de um mesmo país era 4. Argentina de 67 a 70, Racing 67, Estudiantes 68, 69 e 70. Depois o Independiente da Argentina em 72, 73, 74, 75. O Brasil tinha igualado esse recorde com a conquista do Flamengo em 2022. Flamengo 19, Palmeiras 20, Palmeiras 21, Flamengo 22 e ampliou. Só o Brasil tem 5 conquistas consecutivas graças ao Fluminense de 2023. Pode chegar à sexta conquista. Que é inédita. Começa a Libertadores para o Brasil. A Libertadores já começou para times de outros países, mas para o Brasil começa nessa terça-feira com Águilas e Bragantino, transmissão exclusiva do Paramount Plus. Você vem comigo e clica aqui para se inscrever no canal.